Olá, seja bem-vindo ao audiobook da Morgan. A leitura de hoje é a continuação do capítulo 40 do livro Leviatã. Mas antes de começarmos essa leitura, eu vou pedir para que você se inscreva no meu canal e ative o sininho das notificações. Continuação. E daí se seguiram de tempos em tempos as guerras civis, as divisões e as calamidades da nação, como, por exemplo, depois da morte de Eleazar e Josué, a geração seguinte, que não tinha visto os prodígios de Deus, mas foi deixada à sua própria e fraca razão, não se sabendo obrigada pelo pacto de um reino sacerdotal, deixou de acatar as ordens do sacerdote e qualquer lei de Moisés, e todos os homens passaram a fazer o que os seus olhos parecia certo. E nas questões civis, obedeciam aqueles homens que de tempos a tempos julgavam capazes de libertá-lo das nações vizinhas que os oprimiam, e não consultavam a Deus. Mas aqueles homens ou mulheres que supunham ser profetas por suas predições das coisas que estavam para vir, e muito embora tivessem um ídolo em sua capela, contudo, se tinham um levita como capelão, fingiam adorar o Deus de Israel. E depois, quando pediram um rei segundo os costumes das nações, não foi com a intenção de se afastarem do culto de Deus Rei, mas desesperando da justiça dos filhos de Samuel. Queriam ter um rei para julgá-los nas nações civis, mas não que permitissem a seu rei mudar a religião que pensavam lhes fora recomendada por Moisés. De tal modo que sempre conservavam a reserva em um pretexto, ou de justiça ou de religião, para que se desembaraçassem da sua obediência, sempre que tinham esperança de ganhar. Samuel ficou aborrecido com o povo, porque eles desejaram um rei. Contudo, Samuel, quando Saul não observou seus conselhos, destruindo Agag como Deus tinha ordenado, ungiu outro rei, a saber Davi, para tomar a sucessão de seus herdeiros. Reboão não era idólatra, mas quando o povo o considerou opressor, esse pretexto civil afastou dele 10 tribos para Jeroboão, um idólatra. E, em geral, durante toda a história dos reis, tanto de Judá como de Israel, sempre houve profetas que controlavam os reis por transgredirem a religião, e às vezes também por erros de Estado, como Josafá foi censurado pelo profeta Jeú por ajudar o rei de Israel contra os sírios, e Ezequias por Isaías, por mostrar seus tesouros aos embaixadores de Babilônia. Por tudo isso, se vê que, embora o poder tanto do Estado quanto da religião estivesse nos reis, contudo, nenhum deles deixou de estar controlado em seu uso, a não ser quando eram bem vistos por suas capacidades naturais ou por sua fortuna. De tal modo que das práticas daqueles tempos não pode tirar-se nenhum argumento de que o direito de supremacia em religião não pertencia aos reis, a menos que atribuamos aos profetas, nem concluir, porque rezando Ezequiel ao Senhor diante dos querubins, não obteve dele resposta nesta altura, mas mais tarde pelo profeta Isaías, que, portanto, Isaías era o chefe supremo da igreja, ou porque Josias consultou Ulda, a profetisa, a respeito do livro da lei, que, portanto, nem ele, nem o sumo sacerdote, mas sim Ulda, a profetisa, tinha a suprema autoridade em matéria de religião, o que penso não ser a opinião de nenhum doutor. Durante o cativeiro, os judeus não tinham estado em algum tempo depois de seu regresso, embora renovassem seu pacto com Deus. Não foi feita promessa de obediência nem de Esdras nem de qualquer outro. E logo depois se tornaram súditos dos gregos, de tal modo que nada se pôde coligir de sua confusão, tanto no Estado quanto na religião, a respeito da supremacia em qualquer deles. Portanto, no que se refere ao Antigo Testamento, podemos concluir que quem tinha a soberania do Estado entre os judeus tinha também a suprema autoridade em matéria de culto exterior de Deus,
e representava a pessoa de Deus, isto é, a pessoa de Deus Pai, embora não fosse chamado pelo nome de Pai até aquela altura em que enviou ao mundo seu Filho Jesus Cristo para redimir a humanidade de seus pecados e levá-la para seu reino eterno para ser salva para sempre. Do que vamos falar no capítulo seguinte.